queridos alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Adobe InDesign. Bem, pessoal, na aula passada nós iniciamos aí o nosso módulo de InDesign, entendemos para que serve essa ferramenta e aprendemos aí a configurar um novo documento, né? E na aula de hoje nós vamos dar seguimento nesse conhecimento, nesse conteúdo, criando um novo arquivo. No menu criar novo, ou arquivo novo, ou se porventura o seu InDesign estiver em inglês, File New, tá? Da mesma forma que nos outros programas. Então aqui o menu arquivo novo, documento, ou File New, Document, ok? E aí, em seguida, pessoal, nós vamos definir aqui, essa minha versão é um pouco mais recente, tá? Pelo fato de eu ter trocado aí de notebook, tive que instalar um software mais novo, que também é um InDesign, tá? Muda um pouco só a aparência mesmo, a parte visual dos menus, mas a ferramenta em si é a mesma, tá? Então eu vou criar aqui um novo documento. Nesse caso aqui eu vou escolher impressão, né? Eu vou escolher aqui o modelo A4. Vou mudar a unidade de medida para centímetros. Nesse caso vamos utilizar apenas uma página de teste, né? Ou melhor, eu vou criar mais de uma página só para a gente falar sobre algumas particularidades do programa que eu ainda não falei, tá? Então eu vou criar aqui 8 páginas. Página de início, uma página só. Se eu quero trabalhar com colunas ou não, vou criar aqui 2 colunas só para a gente ver como é que funciona, tá? A medianiza a gente deixa padrão, não faz a modificação. Aqui a configuração de margens ou a configuração de bleed, tá? E aqui a gente configura essa medida. E vamos deixar 1,2 centímetros para ambos os lados, então a gente não modifica essa configuração aqui que permite que todas as medidas sejam iguais, tá? Sangria espaçador. Ou melhor, apenas retificando aqui, gente, margem é margem mesmo, tá? Sangria espaçador seria o bleed aí, caso o seu menu esteja em inglês, tá? Então, aqui seria o bleed, tá? Que é a definição de sangria. Vamos definir aqui uma medida de um padrãozinho só para a gente entender como é que funciona. 0,2 centímetros, só para a gente entender, tá? E o espaçador a gente não vai definir nenhuma medida, nenhum padrão. Vamos configurar aí o nosso documento, clique em definir aqui, ó. Essa versão já permite que a gente pré-visualize, tá? As versões anteriores não permitiam, tá? Essa pré-visualização. Fazendo apenas um teste aqui só para a gente ver como funciona esse novo recurso, ok? Já que nós não tínhamos na versão anterior, né? Estamos testando aí para ver se funciona direitinho, perfeito, muito legal. Bem interessante, a gente não vai alterar o espaçador, tá? Para ver como é que ficaria. Basicamente, esse espaçador aqui serve para a gente, ó, modificar a posição da linhazinha de cor azul, tá? Do nosso documento. A gente não vai fazer essa modificação, tá vendo? Esse aqui seria a linha de espaçamento, tá? A gente não vai utilizar esse recurso de espaçador, linha de espaçamento. Vamos apenas utilizar as medidas anteriores. Vamos dar um clique no OK. Maravilha, pessoal. Como eu estou iniciando ele pela primeira vez, ele vai dar algumas caixinhas de diálogo. A gente vai ignorar isso aqui, tá? Vamos ignorar essa opção que surgiu pra gente. Como uma versão nova, pessoal, tem alguns recursozinhos atualizados, algumas pequenas modificações, mas a base do programa é o mesmo, tá? Então, por isso, eu sempre costumo dizer que se você souber utilizar uma versão do software, você saberá utilizar todas as outras, pois a base é sempre a mesma, ok? A única coisa que você tem que se fazer é se atualizar em relação aos novos recursos, né? Já que você quer trabalhar ou atuar nessa área, é importante que você sempre esteja atualizado às novas tendências, né? As novas ferramentas, as novas informações e novos recursos que são lançados de acordo com a necessidade do mercado, ok? Então, por isso,
importante que a gente se atualize. Então, pessoal, com relação aí ao nosso novo documento, vamos falar aí primeiramente sobre a nossa página inicial. Ó, como vocês podem ver, eu defini duas colunas, tá? O que faz com que ele crie essa margem. Então, nós vamos ter aqui a margem do documento, tá? Deixa eu aproximar aqui para a gente visualizar de uma maneira mais detalhada. Então, a gente tem aqui, ó, a margem do documento. Esse é o limite da folha, esta é a margem, tá? Então, a margem é daqui para cá. E do lado externo, ou do lado de fora da folha, né, no final da folha, nós vamos ter a bleed ou a sangria, tá? Então, para quem ainda não aprendeu isso, é importante que você entenda que todo o seu trabalho, todo o seu projeto deve girar em torno da parte interna da folha, tá? Da margem para dentro, ok? E da margem para fora, Vitor, essa folha fica sobrando? Sim, você não precisa colocar conteúdo nessa parte exterior, a salvo que você tenha algum conteúdo como fundo, tá? Então, se a sua folha, lá, a sua revista, a sua publicação, o seu manual, né, o seu encarte, não importa a publicação que seja, ela tenha um fundo, então ela deve ultrapassar essa margem, ok? Lembrando, levando em consideração que essa margem ela pode sofrer um corte, tá? Então, vamos entender aqui como funciona. Toda folha, né, todo documento que é enviado aí para impressão, né, ele corre o risco de ser cortado, tá? Seja o corte através de uma impressora, tá? De uma cabeça de impressão que não chega até o final de uma determinada folha, ou seja, através de uma faca de corte, tá? Isso é muito comum em cartões e panfletos. Então, o que vai acontecer é o seguinte: se você não colocar o fundo na parte externa, pode haver uma sobra de folha de cor branca que vai ficar diferente com o fundo da sua arte. Então, por isso é importante que você sempre crie para fora, tá? Mas esse conteúdo limitado da bleed, aqui da sangria, para a margem é o conteúdo que é sujeito a corte. Essa parte ela não fica tão sujeita a corte, porém você tem que levar em consideração que nenhuma informação importante deve ficar aqui, e aqui fora você só cria realmente mais por segurança, para caso a faca de corte ela corra para mais aqui da folha, ou seja, ela passe um pouco da medida original da folha, não fique sobra branca na parte exterior também, tá? Mas aqui não deve se colocar nenhum conteúdo fora fundo, tá? É uma informação que pode ser cortada. E aqui também é importante que você não ponha texto e imagem, pois essa informação ela pode não ser impressa, tá? Por exemplo, pela cabeça de impressão. Então, para que você não corra esse risco, respeite sempre a margem. Ela sempre vai te dar a segurança de que todo o conteúdo que você inseriu na sua publicação, ele efetivamente seja impresso corretamente, tá, ok? E não seja cortado aí por nenhuma das situações que nós citamos, tá bom? Então é uma coisa importante aí sobre o software em si e sobre impressão, tá? Falando aí, pessoal, sobre a ferramenta texto, tá? A ferramenta base que nós vamos utilizar muito nesse software. E basicamente a ferramenta texto é a ferramenta para elaborarmos aí nossa parte de texto da publicação, o qual é a base do InDesign, né? Então nós vamos falar muito sobre texto, vamos realizar bastante texto durante as nossas aulas. Então é importante que a gente saiba manusear o texto, tá? Nas versões mais recentes aí do InDesign em si, que já foi um dia do PageMaker, nós temos mais facilidade para trabalhar com texto do que antigamente, tá? Então hoje em dia a gente simplesmente cria uma caixinha de texto. E por que não criar, deixa eu cancelar aqui, por que não criar o texto diretamente, Vitor? Por que eu não faço isso aqui? Normalmente o pessoal faz bastante. Eu vou lá no T e clico aqui e digito livremente. Nessa versão nem dá, nem é possível, o que é bem interessante, tá? As versões anteriores e outros softwares da Adobe deixam você clicar e digitar, mas aí deixa eu explicar o porquê que não é interessante, mesmo nas versões que é possível que você faça isso. Porque é importante que você limite, tá? Até onde vai o seu texto, beleza? Então, no InDesign, mais importante ainda, você precisa fazer uma limitação do texto, tá? Aonde ele começa e aonde ele termina. Se você simplesmente clica e digita,
depois isso vai acabar sendo um empecilho, tá? Até para você poder configurar até onde ele chega, até onde ele deve fazer a quebra e até mesmo o posicionamento correto, principalmente no caso de colunas aqui, né? Então, tem uma coluna, eu tenho um vão aqui, eu tenho um espaçamento, eu tenho uma nova coluna. Então, eu não posso simplesmente ultrapassar essa região aqui, onde eu tenho este espaçamento, né? Então, um dos outros motivos importantes, o qual é importante que a gente realize caixas de texto. E o outro é a facilidade da manipulação, tá, desse conteúdo. Quando você digita ele livremente, todas as vezes você fica confuso até para poder manipular esse conteúdo e em quantos blocos esse conteúdo está criado, está separado. Então a caixa ela tem vários benefícios aí, e nessa versão especificamente não tem como a gente criar texto livre sem a caixinha. Isso é muito legal, isso é muito importante, né? Então o design sendo atualizado, ele entendeu aí a importância de a gente organizar bem o nosso documento. Até mesmo antes de criar o nosso texto, a gente precisa definir uma caixa, ou seja, uma limitação, né? Um tamanho onde esse conteúdo ficará. Então, digamos que aqui, essa na verdade é a nossa página de capa, né? Na verdade, nesse caso aqui, a gente não usaria a coluna. Ah, mas Vitor, como é que eu faço aqui nesse caso se tem coluna? Essa coluna, pessoal, ela é apenas para limitação, tá? Só para você entender, ela é imaginária. Na verdade, no momento da impressão, ela não será aplicada, ela não será utilizada, tá? Então, nesse caso aqui, você pode ultrapassar a caixinha de texto livremente, sem a preocupação aí. Sem a preocupação aí dessa divisão, tá? E como é que eu consigo fazer a digitação dentro dela? 2 cliques, ou vá lá na ferramenta texto, dá um cliquezinho aqui dentro, tá? E a ferramenta tipo ou type, ela continua sendo o atalho T do teclado, tá? Então, muito fácil. Vou definir um nome para a revista. Fotec. Vou dar um enter para fazer a quebra. Ou melhor, eu vou criar 2 caixinhas, tá? Por que 2 caixinhas? Porque aí eu tenho mais liberdade, mais um motivo aí de criar as caixinhas, porque eu vou ter mais liberdade aí para poder utilizar recursos diferentes. Por exemplo, quero mudar a cor, a fonte, o tamanho. Então, se eu fizer numa caixinha só, meio que o sistema normalmente, o software normalmente engloba, né? Tudo que eu faço em um será aplicado no outro. E para que eu não venha aplicar nos 2, por exemplo, tá? Eu teria aí um pouco mais de trabalho. Não quer dizer que não seria possível, mas eu teria mais trabalho para fazer isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma nova caixinha. E aí uma forma mais fácil, mais rápida de você fazer é Ctrl+C, Ctrl+V, tá, pessoal? Lembrando que esses conceitos que nós aprendemos no começo do curso são utilizáveis também no último módulo. Em todos os módulos você vai ter os mesmos recursos, ou seja, copiar e colar, transferir, recortar, tudo isso, tá? Funciona perfeitamente nos softwares que nós aprendemos depois do sistema operacional Windows, tá? Então vocês podem utilizar tranquilamente aí. Então, aqui embaixo eu vou definir o nome aqui, ó, Magazine. Beleza, defini o nome da minha revista. Aqui em cima eu vou dar 2 cliques. E aí nós vamos falar sobre as configurações, ó, que nas outras versões apareciam na parte superior. Então, se você está utilizando uma versão anterior, como por exemplo a versão CS5, CS4, CS3, tá? Antes da versão CC, que é a versão que eu estou utilizando, Creative Cloud, você vai ver essas mesmas propriedades, tá? Lá em cima. Fiquem tranquilos, é só você procurar na parte superior que você encontra as mesmas opções, tá? As configurações são as configurações básicas, né? Claro que o design vai ter recursos mais avançados, pois ele é voltado para a editoração, mas é importante a gente focar aí, né, nos conceitos importantes, conceitos fundamentais, digamos assim, da editoração, tá? Então, primeiro aqui, ó, alteração do tipo de fonte, tá? Então aqui eu vou ter a lista, é só eu clicar na setinha ao lado, como vocês podem ver, e escolher, ó, o tipo de fonte. Achei isso legal, ó, Mistral. É legal, não sei se eu uso essa
para o título ou para a parte de baixo, né? Para o tech ou para o magazine. Para a linha de cima ou para a linha de baixo, por exemplo. Eu achei bem legal essa fonte. Eu acho que eu vou usar na de baixo. O magazine vai ficar legal. Mais estilo manuscrito. Tem a Bauhaus, também é legal. Então, pessoal, nós temos diversas fontes. É só a gente ir rolando aí, ó, nosso scroll e escolhermos aí uma fonte bacana para a nossa revista, tá? Não vou demorar muito aí, meter muito aí esse detalhe de fonte, porque fonte é uma coisa que você deve ficar pesquisando aí com um pouco mais de calma, tá, gente? Porque ela conta muito aí com a identidade visual do seu trabalho, do seu projeto, tá? Então eu escolhi esse Central School Book. E aqui embaixo, normalmente ele vem com um padrão, essa fonte aqui, ó, Minion Pro, tá? A gente ele puxa essa fonte. Essa aqui também é bem legal, ó. Eu vou utilizar aquela lá de cima para o magazine. Deixa eu rolar novamente. Deixa eu usar a barrinha aqui mais rápido. Ó, Mistral. Beleza. Aqui em cima eu vou utilizar um estilo da fonte, tá? Diferente dos outros softwares que vem lá, por exemplo, no Office, né? Negrito, itálico, sublinhado. Aqui embaixo da fonte ele vai te dar essas opçõezinhas aqui, ó: regular, italic, bold, bold italic. O regular, pessoal, é a fonte simples, tá? Sem nenhum tipo de alteração, a fonte original. Italic é o itálico, tá? É o izinho lá do Office. Inclina a fonte, tá? Inclina o texto. Bold representa o negrito, tá? Então um pouco diferente. Então quando você vê o Bzinho aí em alguns softwares ou escrito bold, agora você sabe que é negrito. E bold italic, negrito itálico, tá? A gente vai usar o bold aqui como exemplo. Quero destacar um pouquinho mais o Infotech, ok? Então eu vou selecionar novamente. Agora vamos ao tamanho. O tamanho vem aqui, ó, no TT. T maiúsculo com T minúsculo, ó. Setinha para cima para a gente definir um maior tamanho. Vou aumentar aí o tamanho da nossa fonte. Vamos ver aqui mais ou menos qual o tamanho que nós desejamos para essa fonte. E sumiu. O que aconteceu? O tamanho da caixa não é o suficiente para exibir esse tamanho de fonte, tá? Observe que apareceu um sinal de mais aqui. Que ele representa que nós precisamos aumentar o tamanho da caixa, tá? Não, existe conteúdo, existe texto, mas esse texto não está conseguindo ser exibido, tá? Então, se eu diminuir, aparece de novo, tá vendo? Então, tranquilo quanto a isso. Então, a princípio eu vou deixar 35, vou aumentar a caixinha daqui a pouquinho com vocês. E aqui embaixo, ó, vou deixar um pouco menor, tá? Vamos ver se 30 fica legal. E aqui embaixo eu vou, ó, alinhar. Então eu vou centralizar aqui para ele ficar no meio da revista, tá? Dessa maneira. Aqui em cima também, ó. Como é que eu faço para manipular as caixinhas? Ferramenta de seleção, ó. Letra V do teclado. Cliquei, aparecendo os bloquinhos para redimensionar a caixinha, ó. Eu vou aumentar essa caixinha. E agora sim, ó, funcionou 35. Nesse caso, ó, habilitou aqui as informações de forma um pouco diferente aqui pra gente. Ou seja, as informações ficaram secundárias aqui embaixo, mas elas continuam aparecendo aqui, ó. Então, se eu der 2 cliques também, aparece, só que aparece mais em cima, tá vendo? Se você quiser centralizar os recursos de texto, você dá 2 cliques dentro para editar, mas se você não selecionar, ele também aparece embaixo ali a ferramenta de edição, tá? Preferido 2 cliques. E aqui, ó, eu vou centralizar novamente, ó. Aqui. Beleza. Maravilha, pessoal. Nosso título está realizado. Se estiver te incomodando aí as margens, pessoal, fiquem tranquilos, tá? A gente vai tirar aqui, ó. Como é que tira a margem? Ó, nesse menuzinho aqui de baixo, tá? Se não estiver achando, aperta a tecla W, tá? Todas as versões, ou a maioria delas, por exemplo, todas as que eu testei, que eu já utilizei,
aceitam esse recurso, tá? W, tá vendo? W tira as margens da folha, você consegue ver aí, ó, o conteúdo perfeitamente, tá? E aí, com relação à edição da cor, como é que eu faço? 2 cliques novamente, preenchimento, tá vendo o Tzinho de preenchimento, ó? Eu vou ter essa barrinha aqui, ó, de seleção. Nas versões anteriores aí, você pode dar 2 cliques sobre o Tzinho, sobre o desenhozinho, que ele já abre um seletor completo de cores, tá? Você não precisa depender das cores padrões que vem aqui, ó, as cores padrão que vem aqui, tá? Aqui nessa versão a gente tem, ó, paletinha, tem a ferramenta gradiente aqui. E aí, nesse caso eu tenho que dar 2 cliques 2 vezes, ó, 2 cliques aqui, melhor dizendo, e 2 cliques aqui no Tzinho, tá vendo? Para abrir o seletor. Normalmente nas versões anteriores, na barra superior, ó, você dá 2 cliques no Tzinho que fica aqui em cima, ele já abre o seletor, onde eu escolho a cor, em seguida eu escolho o tom, tá? E aqui eu vou usar para Infotech a cor azul. Vou usar um azul aqui como exemplo. E no Magazine eu usaria aqui, ó, 2 cliques, 2 cliques. Agora aqui uma cor diferente. Esse amarelo aqui, um tom amarelado fica legal. Muito bem. Ficou legal, ficou interessante. Caso eu queira colocar a borda para destacar, ó, 2 cliques novamente. Seleciona. E vem traçado, ó, e aí é a mesma coisa, 2 cliques, 2 cliques, né? Você definir aí uma borda, tá? Então digamos que eu quero colocar uma borda aqui. Se eu quiser um tom mais escuro, tem que sempre ir pro cantinho aqui, tá? Ó, canto, parte inferior, tá vendo? Cor preta, beleza? E aí vou clicar aqui fora pra gente ver, ó, uma bordinha para dar um destaque. Às vezes é interessante para dar um destaque aí no trabalho que a gente realizou, tá? Então aqui eu defino a grossura dessa borda, ok? Vamos ver como é que fica aqui no traçado também aqui do título. Acho que ficou bem interessante, hein? Em princípio vamos deixar assim, ó, Infotech Magazine. Ok, pessoal, então tá definido aí o nosso título, tá? Direitinho aí da nossa revista. Depois a gente pode ver que aumentar um pouco mais aí. Deixa eu tirar o zoom pra gente dar uma olhada. Depois a gente vai aumentar um pouco mais isso aqui. E vamos dar continuidade aí nas ferramentas do InDesign, tá, pessoal? Então a nossa primeira página já está feita aí, o nosso título. Nas próximas aulas vamos simular aí alguns conteúdos e gerar uma revista de exemplo para aprendermos outros mais recursos da ferramenta InDesign, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um abraço a todos. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Até lá.